Então Salomão ele está perplexo, porque ele encontra mais estabilidade na natureza do que no próprio homem. Ele diz: as gerações vêm e as gerações vão, mas a terra permanece. Mas é o homem que deveria dominar sobre a natureza. Ao homem foi dado o domínio sobre a criação, mas parece que isso não acontece. E isso deixa Salomão intrigado. E que até as obras dos homens, aquilo que os homens fazem, aquilo que os homens empreendem, isso também passa e cai no esquecimento. Então não só a existência humana é efêmera, é passageira em relação à criação, mas também as suas obras, os seus feitos, eles se realizam, mas rapidamente passam e caem no esquecimento. E por terem essa essência, mesmo as obras que vierem a acontecer, as obras que nós fazemos, as obras que poderão acontecer no futuro, todas elas vão ter o mesmo destino, elas vão ter o mesmo caminho, não haverão memórias delas. Salomão diz isso no capítulo 1 ainda, no versículo 10. Ele diz: já foi nos séculos que foram antes de nós, e já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores, as coisas que haverão de acontecer, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Salomão está dizendo: olha, não só as gerações passam, mas também os seus feitos caem no esquecimento, as suas memórias passam. E aí no clímax do capítulo 1, no clímax da perplexidade de Salomão, sabe, das perguntas de Salomão, ele contrasta a sabedoria com a loucura, com a sabedoria com a tolice, com a estutícia que existe debaixo do sol. Então ele está procurando algum proveito para aquilo que está debaixo do sol. Então ele fala assim: eu vou procurar uma pessoa sábia e uma pessoa tola. Eu vou comparar a sabedoria com a estutícia, a sabedoria com a tolice, com a loucura dos homens. E ele faz esse contraste, e ainda assim ele descobre que ambas, tanto a sabedoria quanto a tolice, elas estão no mesmo lugar, no mesmo lado da balança. Geram apenas aflições de espírito. Eclesiastes 1,17 diz que ao aplicar o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura, o que é estutícia, ele veio a saber que também isto era correr atrás do vento. Ou seja, a sabedoria deste mundo, ela está no mesmo lugar que a loucura deste mundo, que a tolice deste mundo, porque não podem consertar, não podem trazer as respostas. Nos versículos que nós vimos na semana passada, nós vimos 2 provérbios, no versículo 15 e no versículo 18, apresentando uma resposta que Salomão encontrou para isso. Ele falou assim: cara, mas então onde a gente está? Se a humanidade, as gerações passam, as suas obras passam, se a sabedoria deste mundo, ela é como a loucura deste mundo, é como correr atrás do vento, como podemos resolver isso? Essas são as perguntas que a humanidade está fazendo. Essas são as perguntas que nós temos, que nós carregamos. Ele responde isso pelo menos de um modo geral, de um modo preliminar, no versículo 15, porque ele já começa a perceber que aquilo que está torto não pode ser endireitado. Aí você fala assim: mas peraí, Zeca, como assim? Aquilo que está torto neste mundo não tem como se consertar. Não existe debaixo do sol, diga, debaixo do sol. Debaixo do sol. Repita, debaixo do sol. Debaixo do sol. Não existem subsídios debaixo do sol para consertar aquilo que está torto. Ou seja, para que o mundo encontre alegria, para que haja um reparo daquilo que está torto, é necessário que venha uma ajuda que é do alto, uma ajuda que está acima do sol. Porque, meu irmão, debaixo do sol não tem como se consertar. Porque, venham comigo, se tivesse alguma coisa, meu irmão, debaixo do sol que desse jeito no mundo, não precisava Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Era só acionar esse recurso
e Jesus não precisaria morrer. Mas Salomão percebe que tudo que está debaixo do sol está torto e não tem conserto, não tem como se acertar. Por si só, as coisas desse mundo não podem trazer a alegria, sentido e propósito para o homem. A humanidade está procurando essa alegria, a humanidade está procurando o sentido da vida. Todos nós, meu irmão, queremos entender o propósito da nossa vida. Você está aqui porque você está procurando o propósito da tua vida. Você encontrou Jesus, meu irmão, porque você sabe que nele você encontra essa resposta. Então, debaixo do sol, Salomão já viu, olha, tudo parece torto e não tem conserto. Não há subsídios suficientes que possam consertar aquilo que está torto. E o destino disso é permanecer torto. E aí, ainda no versículo 18, mesmo que usássemos toda a sabedoria que existe debaixo do sol, nós não conseguiríamos preencher um vazio que a humanidade está carregando. Porque a sabedoria deste mundo, meu irmão, não conseguiu descobrir a Deus. Paulo escreve isso, quando ele reflete isso aos Coríntios, ele diz: a sabedoria do mundo não pôde encontrar o Senhor. Pelo contrário, a sabedoria de Deus, ela foi revelada aos pequeninos. Ela foi dada àqueles que estão procurando a Jesus, que estão procurando o Senhor. A sabedoria de Deus para esse mundo é loucura. A sabedoria dos homens por si só não pôde encontrar. Eu vou dizer, meu irmão, a psicologia, a ciência, a matemática, a física quântica, nenhuma dessas ciências são capazes de encontrar o Senhor. Ele decidiu se revelar a nós. E Salomão, mesmo já lá no Antigo Testamento, séculos antes de Paulo, ele já chega a essa conclusão, porque ele diz que na muita sabedoria há enfado. Os homens tentando encontrar a Deus por si só encontrarão canseira, só encontrarão enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Ele está se referindo a toda a sabedoria que está debaixo do céu, debaixo do sol. E aí, dentro do capítulo de número 2, nós vamos avançar, porque se a sabedoria deste mundo só produz em nós cansaço, enfado, e Salomão parasse aí, nós estaríamos decepcionados agora. Porque Salomão, ele tem uma pergunta. Ele quer saber: qual é o proveito da tua vida? Qual é o proveito do teu trabalho, Fabrício? Porque muitas vezes as pessoas olham e falam assim: olha, não, tudo é passageiro, tudo é efêmero, e agora então não adianta de nada, porque tudo passa. Então vamos abandonar tudo. Por que você não abandona tudo? Porque existe um propósito. Mas que propósito é esse? É isso que Salomão está sondando. É possível desfrutar desta vida passageira e efêmera e encontrar peso de eternidade naquilo que nós estamos vivendo. Então, se Salomão ele parasse aí, nós ficaríamos em um lugar de decepção, Genilda. E agora? Ele está procurando proveito e não encontra, porque quando ele olha para a humanidade, ela é mais passageira do que a própria terra que ele deveria dominar. Quando ele olha para as obras dessa humanidade, ele diz: essas obras passam e a memória logo se perde. Quando ele olha para a sabedoria, ele compara com a loucura do mundo e ele diz: olha, ambas são apenas passageiras, é como correr atrás do vento. O que está torto não pode se consertar. E a sabedoria deste mundo, quanto mais se acumula, mais enfado. Nós estamos diante de um problema. Só que aí o capítulo 2, a gente prossegue para uma resposta, porque nós temos boas notícias. A palavra de Deus nos leva a um lugar de esperança, porque se Deus tivesse levado Salomão somente até aqui, nós sentiríamos frustrados com o fardo do problema que não foi resolvido. Mas agora o espírito de revelação conduz Salomão a um lugar à frente. Ele continua conduzindo Salomão a elucidar de maneira mais específica as provas e os testes que ele usou para responder as suas perguntas. Essas conclusões que ainda são preliminares,
Agora no capítulo 2, ele aprofunda e encontra as respostas que nós também vamos procurar aqui nessa noite. O sábio, o mestre Salomão, ele usa uma espécie de monólogo. Dentro do capítulo de número 2, parece que ele usa o mesmo artifício literário como nós encontramos no Salmo 42. No Salmo 42, no versículo 5, o salmista ele se volta para a própria alma e ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. O salmista está olhando para dentro de si e ele começa a falar com a sua própria alma. Esse mesmo recurso foi usado por Jesus quando ele fala do homem que tinha uma grande colheita para realizar e ele constrói grandes celeiros, e quando os celeiros estão prontos, esse homem olha para tudo aquilo que fez e diz: ó alma, agora come, bebe e regala-te. Agora Salomão ele olha para dentro de si, e aí no versículo 1 do capítulo 2 ele diz: disse comigo. Ele está olhando para dentro de si mesmo. Eu disse comigo mesmo, vamos. É como se Salomão estivesse olhando para dentro da sua própria alma. Nós precisamos encontrar essa resposta. Então vamos, e eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Note que ele começa a experimentar algumas coisas e ele vai provar com a alegria. E Salomão aqui não está se referindo, meu irmão, ao prazer hedonista, sabe, como que se fosse o seu próprio prazer, as coisas, a alegria como o seu prazer próprio, nem a algo que seja hilário, sabe. Às vezes nós confundimos a alegria com hilaridade, sabe, aquilo que tem de ser um riso sem controle. E quando eu meditava nisso, o Senhor me levou a algo curioso, um tanto curioso. Eu não sei se você já refletiu sobre as cócegas. Só que quando o Senhor me levou a refletir sobre isso, o mundo parece nos oferecer um prazer que é estranho e se assemelha às cócegas. Sabe quando você vai, vou fazer cosquinhas em você? Alguém fala assim, vou fazer cosquinhas. E é engraçado que quando a pessoa começa a fazer cosquinhas, você começa a rir e você não consegue se controlar. E você está rindo, e você está rindo, e você está rindo. Mas você está rindo e você pede o quê? Para a pessoa fazer o quê? Para. Por quê? Porque é riso, mas não te satisfaz. É hilário, mas não tem domínio. Cara, quando eu comecei a pensar nisso, eu falei: mas a alegria do Senhor, meu irmão, não é uma alegria sem domínio. Meu Deus. Eu vou dizer, meu irmão, se prepare, porque Deus vai nos levar a lugares profundos dessa estação em Eclesiastes, cara. A alegria do Senhor não é uma alegria sem domínio próprio. Não é uma alegria, Vitor, que passa e depois você se sente insatisfeito. Ou ainda, quando você não tem controle, você para. Não é sobre esta alegria, não é este riso, não é este prazer. Mas quando nós olhamos para dentro do livro de Eclesiastes, Salomão ele está baseado na alegria do Senhor. Essa alegria é a alegria que aparece no capítulo 9, versículo 7. Veja que essa alegria, ela é fruto do agrado de Deus sobre o homem. E ele diz: olha, coma, beba, se alegre, desfrute disso, mas porque o Senhor, Ele se agrada de você. Essa é a fonte da nossa alegria. Meu irmão, se nós podemos encontrar uma verdadeira alegria, é quando o Senhor dos altos céus, Ele está olhando para você e Ele te encontra e Ele diz: uau, meu filho, eu me agrado de você. Essa é a alegria que Salomão está experimentando. Mas à medida que ele continua, ele não se refere a esse hilário ou ao seu próprio prazer, mas à alegria do Senhor. Uma alegria que o mundo não pode nos oferecer. Salomão está falando da alegria que vem do próprio Deus. E a partir daí, ele começa a perceber que a felicidade,
aquilo que nós dizemos na felicidade não é o único, nem o principal propósito da nossa vida. Meu irmão, eu vou te dizer que nós não existimos, e Salomão descobre isso. Nós não existimos com o propósito de sermos apenas felizes. Como se a felicidade fosse algo que deveríamos experimentar todos os dias. A verdadeira alegria, meu irmão, ela não consiste numa série infindável de coisas boas, de eventos bons, como se todo dia fossem eventos bons, dando tudo certo, está dando tudo ok, está dando, tudo se encaixa, e então eu tenho uma vida alegre. A verdadeira alegria não consiste, meu irmão, em dias um depois do outro, quando tudo está bem. Nós podemos desfrutar dessa grande alegria, dessa alegria sobrenatural, porque tem dias que serão bons, mas terão dias que serão difíceis, mas em todas essas coisas nós podemos encontrar o contentamento do Senhor. Meu irmão, quando nós encontrarmos isso, você vira crente raiz. Muita murmuração cai dos nossos lábios, porque nós começamos a entender que a verdadeira alegria, ela não está presa às consequências dos dias, como que eles estão. As circunstâncias, elas não te definem, meu irmão. É a bondade do Senhor que nos persegue, é a misericórdia do Senhor que nos persegue todos os dias. Então Salomão, ele diz, olha, mesmo se você tentar gozar de felicidade, desfrutar de felicidade, isso é passageiro, porque tem dias que você está sorrindo, mas tem dias que as lágrimas rolam, e é tolo não considerar isso. Quando o crente, meu irmão, não aprende essa lição, o dia mal vem, porque vem. Não sou profeta do caos aqui não, mas eu vou te dizer, Caio, o dia mal vem. E aí, se você entende, meu irmão, que a alegria do Senhor, ela não é modelada pelas circunstâncias, você consegue romper isso. Você caminha nos lugares mais altos, e eu profetizo em nome do Senhor Jesus essa realidade espiritual, porque nós fomos chamados para ser mais do que felizes. Bem-aventurados, mas bem-aventurados sois quando vos perseguirem. Mas perseguição é pressão. Bem-aventurados sois quando, por amor ao meu nome, o nome do Senhor Jesus, vos injuriarem, mentindo, dizendo mal contra você. Mas por quê? Porque grande é o vosso galardão nos céus. Bem-aventurados os que choram, porque tem consolo. Jennifer, tem consolo de Deus, tem força do Senhor. Então Salomão, ele está olhando, e mesmo a felicidade que está debaixo do sol, ele percebe, isso passa. A palavra vaidade aqui, ela precisa ser traduzida como névoa, como efêmero. E porque é névoa, logo passa, por isso é vaidade. O que Salomão está dizendo é, mesmo a felicidade que você está desfrutando hoje, talvez hoje você tenha tido um dia feliz, e eu não estou aqui profetizando dor na tua vida, profetizando dias tristes na tua vida, não. Salomão, ele está identificando que existem altos e baixos na jornada de todos aqueles que estão debaixo do sol. E aí, meu irmão, eu estou falando para justo e injusto. Aqui, meu irmão, é o pau que dá em Chico e dá em Francisco. Não tem, mas por que isso? Porque o sol nasce para todo mundo, nasce para o justo, mas nasce para o ímpio. Só que parece que o justo, uma vez que encontra Jesus, meu irmão, é uma ilusão, se ilude, como se o seu caminho fosse apenas flores. E aí Salomão está dizendo, não, a verdadeira alegria, a alegria do Senhor, ela não pode ser contida pelas circunstâncias. Então, meu irmão, eu declaro isso sobre a minha vida e sobre a tua vida nessa noite, que essa alegria possa transbordar. Eu não sei como que está a tua luta,
eu não sei quais são as dificuldades, eu não sei como que está a tua despensa, eu não sei como estão as suas contas, eu não sei como que estão as questões familiares, eu não sei como que estão as suas questões, meu irmão, financeiras, mas em todas essas coisas, a alegria do Senhor está acima. Você pode, meu irmão, romper todas essas coisas, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Em sua jornada, escrevam isso na tábua dos vossos corações. Isso é palavra. Nas nossas jornadas, o nosso riso será temperado com lágrimas. Terão dias em que as lágrimas vão temperar a nossa jornada. Mas esse é o nosso fim? Não, de forma alguma. Por quê? Porque o Senhor, Ele diz que há consolo. Bem-aventurados os que choram, pois estes serão consolados. Estes que estão em Cristo Jesus, irmão, que clamam por Ele, clamam pela presença dEle. Existe consolo do Senhor. E então Salomão, ele prossegue, porque aí no versículo 2, ele diz, olha, do riso, eu disse, é loucura, e da alegria, ele mesmo se pergunta, de que serve? E a gente precisa considerar quem está falando isso. Quem está escrevendo isso? Salomão, irmão, o rei Salomão. Será que eu e você hoje nós podemos entrar dentro do palácio de Salomão? Será que podemos ouvir os risos que ecoavam dentro dos salões do palácio enquanto Salomão, os seus cortesãos, os seus convidados trocavam piadas e comiam e bebiam regaladamente? Porque durante o reinado de Salomão, meu irmão, banquetes diários eram oferecidos, mas eram banquetes. Para você ter uma ideia, abra em 1 Reis capítulo 4, no versículo de número 20. Perceba a dimensão do governo, das riquezas, da pompa de Salomão. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos numerosos, como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Israel nunca teve um alcance territorial tão grande como nos dias de Salomão. E aí olha só o provimento diário de Salomão. Olha o consumo diário do palácio. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e as aves cevadas. Fizeram uma estimativa de quantas pessoas seriam necessárias aproximadamente para comer isso por dia, entre 30 a 40 mil pessoas. Você pode imaginar um banquete desse diário. O ponto é, imagine a quantidade, porque quando existe uma fartura como essa, irmão, todos os dias, se coloque dentro desse palácio. Meu irmão, você fica tranquilo, tudo é motivo de riso, tudo é motivo de piada, a gente está alegre, não é verdade? Meu irmão, quando está tudo bem, olha, eu vou dizer, por isso que a gente vai encontrar em Eclesiastes, quando ele diz assim, olha, no dia do sepultamento, há mais sobriedade do que nos grandes banquetes. Porque nos grandes banquetes a gente não está nem aí. A gente não está nem considerando, olha, está tudo bem, está tudo certo. Aí quando vem o vento, aí a gente se lembra, oh, meu Deus, o que está acontecendo? Só que durante o reinado de Salomão, isso era o provimento diário de Salomão. Imagine a riqueza, a grandeza, meu irmão, disso. Só que aí Salomão está olhando para esses risos. É esse riso que Salomão está considerando, porque ele viu isso dentro do palácio dele. Ele disse, isso é loucura. Isso passa, essa alegria, ela é passageira. Essa alegria, quando a noite chega e nos encontramos sozinhos, não serve de nada.
Esse é o quadro. Você pode ouvir isso dentro dos palácios. E eu vou te dizer que isso ainda existe, meu. Existem circunstâncias como essa. E aí tem gente que ainda talvez desejaria viver num lugar como esse e perceber que esse riso é loucura, porque ele passa, porque ele é névoa, porque ele é passageiro, porque ele é simplesmente vaidade. Mas aí alguém até perguntaria: mas Salomão, o que você está fazendo? Se ele entende tudo isso. E aí volta lá para Eclesiastes, no versículo de número 3. No versículo de número 3 ele diz: então eu vi tudo isso, do riso à loucura, essa alegria de que serve. Então eu resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Entenda que o vinho, ele está procurando a alegria do vinho. Ele está procurando, ele está tentando encontrar debaixo do sol a alegria que permanece. Então, mesmo dentro da sua sabedoria, ele se entrega ao vinho. Ele quer encontrar essa alegria, ele está procurando essa alegria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens. E aí é filhos do homem. Lembra do filho do homem, filho de Adão? Todos aqueles que são descendentes de Adão, que estão debaixo da maldição da queda. Ele está procurando o que os filhos do homem, o que os filhos de Adão, o que os homens com a sua natureza quebrada de bom podem fazer. Ele vai provar a alegria do vinho, ele vai provar a loucura, até tentar encontrar se há algo de bom no feito dos homens. Ele está procurando essa resposta. E aí no versículo 4 ele continua: e então eu empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Diga, vinhas. Salomão agora ele passa a relatar as suas grandes obras de construção, os seus grandes feitos. Ele não está encontrando no riso, ele não está encontrando na alegria deste mundo, ele não consegue encontrar no vinho, ele não encontra na loucura. Ele fala assim: peraí, então deixa eu ver se pelo menos as coisas que eu estou fazendo podem prover para mim a alegria que eu estou procurando, a satisfação que eu estou procurando. Será que nas obras que eu estou fazendo eu encontro o propósito da minha vida? Porque tem muita gente que acha que a gente existe só para fazer. E meu irmão, posso te dizer uma coisa? Se você pensa isso, quebre isso na tua vida em nome de Jesus. Porque hoje você faz, mas chegará uma estação na tua vida que você não poderá mais fazer. Hoje eu estou aqui, estou ministrando. Alguém pode falar assim: que bênção, o Zeca está ministrando. Mas eu estou ciente de que um dia não serei eu. Meu irmão, se você encontra isso, o dia que o meu momento de fazer passa, eu não vou perder a minha alegria, porque eu encontrei a minha alegria não nas coisas que eu faço, mas eu encontro a alegria naquele que me fortalece. Irmão, isso é maturidade. Amigo, se a gente entender isso, a gente vai envelhecer, envelhece bem. A gente amadurece. A gente vira, meu irmão, é outro nível de crente. Faz sentido, porque tem gente. Então, como Salomão falou assim: cara, eu não encontrei a satisfação em nenhuma dessas coisas, então eu vou procurar a satisfação nas coisas que eu estou fazendo, porque eu empreendi grandes obras. E foram grandes obras, irmão. Obras gigantescas. Ele construiu casas, plantou vinhas. Mas casa, meu irmão, não é minha casinha, não. Não é minha casa, eu fiz uma casa, não. Palácios. Abre em 1 Reis, capítulo 9, para você ter uma dimensão dos empreendimentos de Salomão. 1 Reis 9 nos diz quanto tempo Salomão levou. Versículo 10: quantos anos Salomão levou nessas construções, com todo o poder, com toda a grandeza, com toda a quantidade de mão de obra disponível, ao fim de 20 anos. 20 anos, meu irmão, 20 anos não é 20 dias nem 20 meses. Ao longo de 20 anos de trabalho,
então terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Só que a casa do Senhor, ele está falando do templo, o templo de Salomão, levaram 7 anos. Foram 7 anos para construir o templo. Volta aí no capítulo 6, só para que não fique nas minhas palavras. No capítulo 6, versículo número 37. Foram 7 anos. Olha só, no 4º ano, 1 Reis 6, 37. No 4º ano se pôs o fundamento da casa do Senhor. Ele está dizendo assim, olha, no 4º ano colocou o alicerce, começou no mês de Ziv. E no 11º ano, quer dizer, no 11º ano, 7 anos depois, né? No 11º seria o 11º ano. No 11º ano, no mês de Bul, que é o 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. Então ele levou mais 13 anos para terminar os palácios. E edificou Salomão os palácios, capítulo 7, versículo 1, levando 13 anos para os concluir. Mas só que não é só o palácio de Jerusalém. Ele construiu outras casas. Edificou a casa do bosque do Líbano. Salomão tinha uma casa nos bosques sabe aquela casa de montanha? Só que é um palácio de montanha, né? Porque ele tinha um palácio em Jerusalém e ele construiu uma casa do bosque do Líbano, de 100 côvados. Quantos metros tem um côvado? Alguém pode... Eu não sei de cabeça. 45 metros, o quê? Aí já está dando de comprimento. 22,5 de largura, 13,5 de altura. Então esse já é o tamanho em metros. Essa é porque deve ser uma versão da linguagem de hoje. Isso já ajuda a gente a ter uma ideia sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. Então ele construiu a sua casa, uma casa real, no bosque do Líbano. E ele não construiu só uma casa para ele. No versículo de número 8, olha isso: a sua casa em que moraria, ele fez no outro pátio atrás da sala do trono, de obra semelhante a esta, também para a filha de Faraó. Ele fez uma casa para ele, e ele fez uma casa semelhante para a esposa que ele tomou, que era filha de Faraó. Esse era Salomão. Então você está entendendo as grandes obras, os grandes empreendimentos, as vinhas que Salomão plantou. Isso se remete aos seus próprios palácios. A gente que estudou aqui o livro de Cantares, meu irmão, nós vemos a riqueza do jardim do palácio, onde que nós vemos no próprio cântico de Salomão, ele falando dos pomares, das frutas, das vinhas deliciosas, vinhas com, de frutas boas, frutas especiais. Esse era o jardim de Salomão. Aí Salomão está olhando para todas as suas obras, ele está olhando para as vinhas que ele plantou. Se você volta lá para Eclesiastes, ele continua dizendo: eu fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. É como se Salomão estivesse cuidando da terra, lavrando a terra, como se ele estivesse tentando cumprir o mandato que Deus deu a Adão. Porque a ordem de Adão qual foi? Quando Deus colocou Adão no jardim, é que ele deveria o quê? Cuidar, cultivar a terra. E é interessante que a palavra jardins aqui é ganá, e a raiz primitiva dessa palavra é ganã, que é de cercar, de cuidar. Salomão fez isso. Salomão tenta cumprir o seu mandato de cuidar da terra, de fazer com que as coisas estejam debaixo de um lugar com zelo, cultivado. E aí Salomão observa todas essas suas obras. Ele fez açudes. Versículo 6, você está aí em Eclesiastes? Ele fez açudes. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam, de enverdecer. Os bosques, eles eram verdejantes porque eles eram regados. As escrituras não nos dizem onde eram esses açudes, mas a arqueologia encontrou no Vale de Arta, que ficava a alguns quilômetros de Jerusalém, a noroeste de Jerusalém, açudes que datam a antiguidade e possivelmente a era de Salomão. O tamanho desses açudes, eu anotei aqui uma das medidas de um desses açudes. Olha isso: 177 metros de comprimento, 63 de largura
e 15 metros de profundidade. Imagina isso sendo construído, meu irmão, na antiguidade. Hoje a gente pensa isso, já é uma obra gigantesca. Mas aí a gente começa a pensar em máquinas, trator, retroescavadeira. Meu irmão, pensa isso 700 anos antes de Cristo, cavando as pedras, os açudes. E esse era um deles. Imagine o tamanho disso tudo, a grandiosidade dessas obras, sabe, a arquitetura, a engenharia que foi colocada para que esses açudes eles pudessem funcionar e regar os bosques. Eu não estou falando, meu irmão, de fazer um caninho d'água para regar o jardim da minha casa. Eu estou falando de bosques inteiros sendo verdejantes, porque Salomão preparou os açudes capazes de regar toda essa área. Não, a gente está falando de grandes obras. Então a gente está falando de obras absurdas, obras que qualquer homem olharia e dizia: uau, veja o que eu estou produzindo. Só que Salomão olha para todas as suas obras, seus grandes feitos, e ele não encontra alegria. Isso não me satisfaz. Ele percebe que até isso passa, até isso é uma névoa. E aí no versículo de número 7, ele ainda associa todos os seus feitos, as suas obras, à sua riqueza. Eu comprei servos e servas, comprei e tive servos nascidos em casa, também possuí bois, ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Olha, meu irmão, olha o impacto disso. Ele está dizendo assim: antes de mim, ninguém teve mais ovelhas do que eu. E ele continua: eu amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis de províncias. Provia-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Absolutamente tudo que os seus olhos desejaram. Sabe, o período de Salomão foi um período tão próspero, que os metais preciosos, como ouro e prata, foram considerados como pedras comuns. 2 Crônicas 1,15. Veja isso. Fez o rei que em Jerusalém, olha o que Salomão fez: houvesse prata e ouro como pedras. É pedras comuns aqui a palavra. Você pode imaginar isso? Havia tanto ouro e tanta prata. Em Reis, o paralelo desse texto diz que a prata nem era mais considerada, de tanto ouro que havia em Jerusalém. Essa é a riqueza. Havia tanto ouro e prata como pedras, e cedros em abundância, como os sicômoros que estão nas planícies. A riqueza de Jerusalém, a riqueza de Salomão. Mas quando o mestre ele se volta para ver se a riqueza, se a alegria vinda dessa riqueza, vinda desses bens, faria alguma diferença, ele se alegrava com todas as suas fadigas. Olha aí no versículo 10, volta lá para... Vamos ler o 9 e o 10. Engrandeci-me, sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Ele está sondando toda a sua vida. E tudo quanto desejaram os meus olhos. Esse para mim é um dos versículos mais fortes de Eclesiastes. Tudo quanto desejaram os meus olhos. Eu gostaria que você pudesse pensar um pouco nessa frase, e você pudesse pensar em tudo que você já viu e desejou ter. Não vamos colocar aqui no mérito se é bom ou se é ruim. Não é esse o mérito. Eu queria que você pudesse pensar em tudo que os seus olhos já viram e você desejou ter. Eu queria ter isso. E parece, meu irmão, que quando olhamos para a natureza do homem, que quanto mais o homem tem, mais ele quer. Só que Salomão ele diz que, independente disso, tudo que os meus olhos desejaram, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava
com todas as minhas fadigas. O que era o resultado do trabalho de Salomão? Era fadiga, era cansaço, e isso era a recompensa de todas elas. E Salomão está olhando para tudo isso, ele está sondando tudo isso. No capítulo 1, nós vimos que Salomão ele sondou a sabedoria e a insensatez, a tolice. Agora ele olha para as riquezas e para as suas grandes construções. No capítulo 1, ele percebeu que a sabedoria e a tolice eram passageiras. Agora ele olha para as riquezas, ele fala assim: poxa, se a sabedoria e a tolice passam, então deixa eu ver as minhas construções, deixa eu ver o que eu fiz. Meu irmão, como que é bom você encontrar esse lugar. Aí Salomão viu: tudo isso que eu fiz também não pode me satisfazer. Salomão está procurando alguém, meu irmão. Salomão está procurando alguém. Ele olha para as riquezas, Fabrício, e a gente já entendeu o tamanho dessas riquezas, e ele percebe que ainda assim a pergunta feita no capítulo 1 do versículo 3 permanece: qual é a vantagem? Eu estou fazendo tudo isso, qual é o proveito? Eu estou vivendo, todo mundo está olhando, tem muita gente que queria estar no meu lugar, mas qual é a vantagem de tudo isso? Qual é o proveito? Você percebe que a pergunta que foi feita no capítulo 1, no versículo 3, ela permanece? Talvez você não veja na semana passada. Olha aí no capítulo 1, versículo 3, só para você ter a pergunta na tua mente, porque é isso que Salomão está tentando responder. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Salomão ele está olhando para as suas riquezas, para o seu trabalho, para as grandes construções, para a sabedoria, para a loucura, e ele não encontra o proveito e o ganho dessas obras que só produzem fadiga, só produzem cansaço. A resposta permanece a mesma: não havia vantagem alguma. Continuava faltando alguma coisa dentro de Salomão. Nenhuma de todas essas coisas foram capazes de produzir a alegria e a satisfação que Salomão está procurando. Meu irmão, isso já deveria nos mostrar, e você sabe disso, mas muitas vezes não considera, porque saber não quer dizer que você considere isso. A tua alegria não é definida por quanto você tem no bolso, porque se fosse assim, Salomão terminava aqui agora a sua investigação. Encontrei. Seja rico, porque você vai encontrar alegria e satisfação. Mas Salomão diz: nem as minhas riquezas foram capazes de gerar, providenciar, prover a satisfação que eu estou procurando. Eu sinto que vocês estão dentro do coração de Salomão. Agora vocês estão envolvidos pela questão de Salomão. Vocês estão no lugar certo, vocês estão envolvidos no que Eclesiastes está procurando, o que o mestre está procurando. E então no versículo 12, Salomão visita novamente 3 coisas: a sabedoria, a loucura e a insensatez. Olha aí no versículo 12: e então eu passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir o rei? Salomão está dizendo assim: olha, depois que eu passar, o que o homem que virá depois de mim pode fazer? Salomão está tentando entender a sua existência. O que pode acontecer? E aí ele já responde: o mesmo que outros já fizeram. Absolutamente nada, nada de novo. Não pode se consertar aquilo que continua torto, permanece torto. E eu vou dizer uma coisa: poucos podem se igualar a Salomão, no sentido de posses, de projetos, de empreendimentos. E aí se pergunte nesse momento, cara, se as riquezas de Salomão, elas não foram capazes de proporcionar a alegria para Salomão, quanto mais nós. Se compare a sua riqueza, compare as suas posses
com as posses de Salomão? Agora vocês entenderam a pergunta. Se as riquezas de Salomão não puderam propiciar a alegria para ele, nós estaríamos perdidos. Encontrar o proveito da vida seria impossível, a não ser que o valor da vida e o seu proveito esteja em outro lugar. A não ser que o proveito e o valor da vida esteja em outra via. E aí no versículo 13, ele viu que a sabedoria, ela é mais proveitosa do que a loucura, do que a estultícia, do que a tolice. Por quê? Porque ele compara o sábio com o tolo, com o louco, com o estulto. Ele compara como alguém que está em luz e o outro que está em trevas. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto, ele anda em trevas. Contudo, veja isso, ele ainda encontra um problema, que a sabedoria tem seu proveito, tem vantagens. Aquele que tem os olhos na cabeça é aquele que pode olhar mais longe e ver para qualquer lugar. Contudo, Salomão percebe que o mesmo sucede a ambos. O mesmo evento acontece com o sábio e com o tolo. E no versículo 15 ele diz: pelo que eu disse comigo. Lembra que ele está dentro daquela conversa, ó alma? Então ele está falando consigo mesmo, ele está considerando, ele está olhando. Ele olhou para o sábio, ele olhou para o tolo, e ele viu, olha, o sábio consegue perceber algumas coisas, ele consegue ver as coisas. O tolo não, o tolo parece que está em trevas. Só que o final dos dois é o mesmo. A mesma coisa acontece. Pelo que eu disse comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Meu irmão, sinta o impacto do que Salomão está dizendo aqui. Um homem que recebeu a sabedoria de Deus, pelo fato dele estar debaixo do sol, ele olha assim: eu posso ter recebido essa sabedoria, mas a mesma coisa que acontece com o louco acontece comigo. O mesmo fim que sucede ao louco é o fim que sucede a mim, porque pois busquei eu mais a sabedoria. E ele pergunta, ele está perguntando, e então eu disse a mim mesmo que também isso era névoa. Toda a sabedoria debaixo do sol, ela é névoa, pois tanto do sábio quanto do estulto, ou como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. E aí ele desabafa: morre o sábio, e da mesma sorte o estulto, o tolo, o louco. Ele se encontra num lugar onde que ninguém pode ser livre, escapar da morte, uma vez que está debaixo do sol. E esse mesmo se torna um grande problema. Sabe, eu olho para a humanidade e eu vejo os homens buscando a resposta dessa pergunta de Salomão. Estão querendo mapear o cérebro humano. Alguns já consideram possível mapear todas as informações do cérebro de maneira que ela seja colocada dentro de uma inteligência artificial, como que se isso pudesse se manter vivo, como que se a nossa existência pudesse pudesse escapar desse esquecimento. Eu vou dizer, hoje eu fui lá no futuro hoje. Será que vão tentar mapear o cérebro humano e colocar dentro de uma inteligência artificial
Já existe. Esses filmes futuristas parecem que tentam apontar para isso que para a gente é desvaneio, mas olhando para as perguntas de Salomão, eu vejo que são os anseios da humanidade. E aí, eu fui longe hoje. Eu vi uma mãe que perde um filho, e ela teve condições de pagar para que o cérebro do seu filho fosse mapeado, e então colocado dentro de uma inteligência artificial. E aí toda vez que ela quer falar com o filho dela, ela cai numa ilusão, num engano que pode ligar uma máquina e então está com o filho dela. Eu sei que talvez isso seja uma loucura, um desvaneio meu, mas faz sentido, não faz? Porque os homens estão querendo encontrar a resposta, porque tanto o sábio quanto o louco, eles enfrentam o mesmo fim. Eles morrem e a sua existência cai no esquecimento. Esse é o drama de Salomão. Cara, eu sinto vocês completamente envolvidos. É o Espírito de Deus que está aqui. É o Espírito Santo de Deus que está aqui. Porque o Espírito abre os nossos olhos. Ele não nos cega, não nos deixa cair em enganos. A imortalidade é um anseio humano. Por quê? Porque o homem nasceu, meu irmão, para a eternidade. Eclesiastes vai dizer isso. Meu irmão, espera, vamos caminhar dentro de Eclesiastes, que a gente não vai caminhando tudo hoje, mas espera, você vai encontrar em Eclesiastes o sábio dizendo que o Criador colocou dentro do homem a eternidade. O homem anseia pela eternidade, mas uma vez que somos mortais, como experimentar esse anseio? Não podemos. Aí você vai ver filme Indiana Jones e a Última Cruzada. Quem viu esse filme? Eu estou falando porque esse é um anseio, e esses filmes, essas produções artísticas, cinematográficas, de alguma maneira, elas vendem mesmo, porque elas comunicam um anseio que todos nós temos. As pessoas de alguma maneira olham para aquilo ali e se identificam. Lá no fundo da alma, é o que todos nós, inclusive a gente que está aqui, está procurando. Posso dizer? Aí a gente vai em João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E aí João começa a falar da criação, que todas as coisas que foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí ele continua, porque João vai olhar para Jesus e ele vai dizer, sabe o que? Estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Luz atrai, luz chama a atenção. Quando olharam para Jesus, a primeira coisa que João diz é: olha, tinha uma coisa nele que atraía a humanidade. Tem amor nele? Tem. Bondade, misericórdia? Tem. Mas a vida estava nele. E João não diz que o amor era a luz dos homens. Ele diz que a vida que estava nele era a luz dos homens. Todos nós estamos procurando essa vida. Todos nós estamos procurando. Esse é um anseio, meu irmão, da humanidade. Todos nós estamos procurando essa realidade espiritual. E aí, sabe, voltando aqui para o livro de Eclesiastes, ele encontra um drama. Ele encontra um drama porque ele percebe que tudo isso passa. Todos os seus ganhos passam. Que a vida em si, eu vou dizer, a vida em si é a conclusão de Salomão. Você está vivendo? Tá. Mas a vida por si só, ela não tem ganho nenhum, ela não tem vantagem nenhuma. Mas se você usa a vida que Ele te deu para encontrar o seu Criador, meu irmão, você encontra a eternidade. Se você usa a vida que Ele te deu para desfrutar, meu irmão, da realidade sobrenatural do Senhor, que Ele existe, que Ele é real, que Ele veio a nós, você começa a encontrar os frutos, o propósito da tua vida. Então a vida por si só, seja do sábio quanto do tolo, elas passam. E o mestre, ele avança, porque no versículo de número 16 ele diz: pois tanto o sábio como do astuto a memória
não durará para sempre, mas pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, detestei, senti um desgosto profundo da vida, pois me foi penosa a obra que se fez debaixo do sol. Sim, tudo é névoa, é passageiro, é vaidade e correr atrás do vento, é a aflição do espírito. O mestre cai num estado mental grave, porque agora ele olha para as suas obras, que eles se alegravam que eram só fadigas, mas agora ele afirma que o seu trabalho é penoso. Eu tive um profundo desgosto de tudo isso. E aí, se a riqueza, a sabedoria são trilhas sem saída para essa pergunta, ele não conseguiu resolver isso com a riqueza, nem com a sabedoria. O versículo 18 aprofunda a questão, porque eu aborreci todo o meu trabalho, sabe, eu senti desgosto de todo o meu trabalho. Mas a casa do bosque, Salomão, eu sinto desgosto, eu aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Veja que Salomão talvez poderia dizer assim: olha, eu posso acumular riquezas, e talvez até vocês podem dizer isso. Olha, eu sei que eu estou aqui, eu estou juntando essas riquezas, mas essas riquezas não são para mim, eu vou deixar para outro, eu vou deixar até para os meus próprios filhos, eu vou deixar para alguém desfrutar. Aí Salomão olha para tudo isso e ele diz: olha, mas mesmo assim, eu não sei quem é que vai desfrutar, eu não sei como que isso vai ser desfrutado. E aí a gente até brincou aqui, acho que foi no primeiro encontro, que se tivesse alguém, meu irmão, que pudesse levar toda a sua riqueza para dentro do caixão, o cara levaria. E Salomão, ele está olhando e fala assim: olha, mesmo que eu pudesse deixar acumular, ter todos esses frutos, todas essas riquezas, todos esses empreendimentos, o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Versículo 19: e quem pode dizer se será sábio ou se será estulto? Você pode deixar, Betinho, toda a tua riqueza para alguém, mas você pode garantir se será gerido com sabedoria ou com loucura? Ou seja, isso ainda não te dá o proveito. Você continua com a pergunta, você ainda continua sem as suas respostas. Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. E aí ele percebeu que isso também seria passageiro. E aí no versículo de número 20, ele caminha desdobrando: me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que afadigaria debaixo do sol, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Ele está falando assim: olha, tem trabalhos que são feitos com sabedoria, tem trabalhos que são feitos com destreza, tem coisas que as pessoas olham e falam: olha, cara, isso aqui é bom. Contudo, deixará todo o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Salomão está dizendo: não adianta você achar que você pode construir algo e você vai dar o destino final àquilo, porque ainda assim, mesmo que você deixe isso para alguém, você não pode garantir, e ainda mais, aquela pessoa sequer se esforçou por aquilo. Eu ouço algumas pessoas dizer, não sei o quanto podemos considerar isso, mas algumas pessoas dizem que quando um filho ele herda determinadas heranças, que ele não se esforçou por aquela herança, que ele não trabalhou, ele não suou, parece que ele não dá o mesmo valor do que aquele que cavou. Já ouviram isso? Uma pessoa que quando constrói uma grande riqueza, aí você vai ver assim, por exemplo, um milionário, um dono de uma rede de TV, aí você vai ver o começo da história desses caras. Meu irmão, camelô, o cara vendia coisa, sabe, batia de porta em porta, enfim, o cara vem trabalhando, sabe, suando, cavando, ganhando, centavo por centavo. E aí aquilo tudo, aquele império construído, ele dá um grande valor por aquilo, mas ele não pode segurar aquilo, ele não pode reter aquilo.
e um dia ele deixa para alguém. E muitas vezes os filhos não dão o mesmo valor, porque eles não suaram por aquilo. E aí Salomão, ele diz: como que eu posso garantir tudo isso? Mesmo que o trabalho seja feito com sabedoria, com destreza, com ciência, eu vou deixar o ganho como uma porção a quem nem sequer se esforçou. E aí no versículo 22, Salomão percebe que a pergunta feita no capítulo 1 permanece. Parece um labirinto, né? Um beco sem saída. E ele repete a pergunta, olha no versículo 22. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque se a gente parasse aqui, meu irmão, a gente vai assim: Zeca, então é melhor, meu irmão, vamos pedir conta amanhã de todos os empregos. Concordam comigo? Se a gente parar aqui, não vamos mais trabalhar. Vamos fechar os nossos negócios. Meu irmão, posso dizer uma coisa? Uma interpretação aqui, muita gente deixa de ler Eclesiastes porque tem essa sensação. Porque o que acontece? Salomão, ele chega num ponto que é necessário para todos nós. O que Salomão percebe? Que os dias são dias de dores, que os dias são dias de trabalhos, que os dias são dias de desgostos, que nas noites o coração não descansa. Então perceba que tanto os aspectos externos quanto os internos, o próprio coração do homem, por si só, ele não é capaz de produzir a alegria que permanece. Esse é o ponto de Salomão. Salomão, ele não está angustiado porque as coisas não providenciam a alegria. Ele não está angustiado, ele está afirmando que essas coisas não produzem alegria. Aí você vai dizer assim: mas Zeca, por que então Salomão, você está dizendo que Salomão não está vazio? Primeira coisa, porque esse livro é inspirado por Deus. Se nós considerarmos que Salomão está vazio de Deus, nós correríamos o risco de dizer que essas palavras são meramente humanas. É o Espírito que dá isso a Salomão. Salomão, ao escrever isso, ele está olhando para as coisas que estão debaixo do sol, só que ele não vê como alguém que está debaixo do sol, porque ele é inspirado por alguém que está acima do sol. Essa é a inspiração de Salomão. Então Salomão, ele olha para todas as coisas e ele diz: olha, pode procurar no teu trabalho, você não vai encontrar. Pode encontrar nas suas riquezas, você não vai encontrar. Mas quando Salomão diz: olha, eu procurei no meu próprio trabalho, porque Salomão queria encontrar essa resposta. Ele falou assim: as pessoas estão procurando essa sabedoria, estão procurando essa alegria que não passa. E meu irmão, Salomão tinha recursos para fazer essa investigação como ninguém, além de ter a sabedoria dada por Deus e a inspiração do Espírito para escrever o livro. E aí quando ele chega nesse ponto, é exatamente quando nós também reconhecemos que nós estamos para receber a resposta para Eclesiastes 1:3. Quando você olha para o teu trabalho e você diz: cara, ele não vai ter a resposta que eu preciso. Você olha para os seus recursos e vai dizer: nem nos meus recursos. Você olha para a tua vida, para a tua existência: nem a minha vida, por si só, ela é capaz de me trazer a alegria que permanece. Mas eu vou viver de maneira sábia. O fim que é dado ao sábio é o mesmo ao louco. Estão comigo? Você está entendendo? E então você fala assim: quando você reconhece isso, a pergunta continua. Quando nós reconhecemos a inabilidade, a falta de habilidade de produzir a verdadeira alegria, eu quero dizer, você por si só não pode produzir a verdadeira alegria. E aí, então o que nós fazemos? Aí você entra no versículo de número 24, porque no versículo de número 24 ele vai dizer assim: mas nada há melhor no homem, não é para o homem. E aí diz assim: do que comer, beber, né, e alegrar-se. Eu falei com vocês na semana passada, essa frase, do que, essa expressão, ela não está no texto original.
Se você quiser riscar a sua Bíblia, pode riscar, não é nenhuma heresia, porque não está no texto original, tá? A frase aqui é: não há nada melhor no homem comer, beber e fazer com que sua alma goze o bem do seu trabalho. É o versículo 24. Não é uma comparação, porque senão a gente vai dizer assim, ó, não há nada melhor no homem do que fazer isso. Então ele está querendo dizer, olha, não tem isso, já não tem nada de bom, não vai produzir a alegria. No entanto, diga, no entanto, marca essa palavra na tua Bíblia, se você tem o costume de grifar. Se você não tem, escreva no seu caderno. Mas no entanto, eu vi que isto, essa alegria, o que está escrito na tua Bíblia aí? Vem, abra suas mãos nessa noite. A alegria que você está procurando, um homem, está entendendo, irmã Jô? Um homem vazio de Deus não pode confessar isso. Salomão aqui, ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Aí ele diz, olha, no homem em si não tem nada de bom. Mesmo que ele coma, beba, busque alegria, ele viva, ele tente trabalhar, ele acumule riqueza, ele faça, que ele pinte o que for, não há nada. Contudo, essa alegria você pode receber de Deus. E ele vai além. Feche suas mãos, recebam em nome de Jesus. Ele vai além, porque ele diz que Deus é a fonte, e separado deste, está escrito aí na tua Bíblia, e separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Ah, meu Deus. Aí você vai falar assim, mas Zeca, tem gente que come e não reconhece isso, mas não desfruta. Come hoje com a sombra de que amanhã vai faltar. Mas meu irmão, quando eu sento na minha mesa e eu olho para o pão que está sobre a minha mesa, eu encontro o Jeová Jirê, que providencia hoje e que não deixará faltar, porque eu aprendi a oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e se você bate a porta, ela se abre. Aquele que pede recebe. Lucas 11, o contexto da oração do Pai Nosso é colocado junto com esses provérbios de pedidos. Aquele que busca, encontra. Aí Salomão está dizendo, olha, eu investiguei. Qual é o proveito debaixo do sol? Nenhum. Nada. Absolutamente nada. Mas então, a gente está perdido? Não. Se você conhecer o seu Criador, você vai encontrar a fonte da alegria. E eu quero que vocês guardem algo, meu irmão, para o livro de Eclesiastes. O Senhor, Ele nos dá a vida como um dom. Amém? Então nós temos o dom da vida. Mas separado, Ele nos dá o dom de desfrutar a vida. Tem gente que está vivo, mas não consegue desfrutar. Uau! Mas meu irmão, a palavra Eclesiastes está nos ensinando que há uma maneira de desfrutar dessa vida. Então, você não precisa pedir conta do seu trabalho. Por quê? Porque você entende que o seu trabalho vem da mão de Deus. Meu Deus. Cara, eu vou dizer uma coisa. O livro está saltando aqui. A palavra está saltando aqui. Você está ganhando entendimento, resposta para a tua vida. Então amanhã, Fabrício, levante a porta do seu comércio e levante, meu irmão, desfrutando, porque você sabe que aquilo não é fruto do seu trabalho, é fruto da mão de Deus sobre a tua vida. Ah, meu Deus, aleluia. Ah, Deus, nos ensine a viver nesse lugar, nos ensine a viver nesse lugar. Entende? Então não pode ser um homem vazio, angustiado. É que a gente quer estudar a Bíblia, que a gente quer estudar por pedaço. A gente precisa ler o texto na íntegra. A gente precisa pegar do começo ao fim. A gente precisa respeitar o contexto. Cara, eu vou dizer, cara, se a gente usar isso, a gente vai deixar de engolir muita mosca. Muita mosca. Tem coisa que a gente diz que a Bíblia não está falando. E eu reconheço que o livro de Eclesiastes é um livro de sapiência, é um livro de sabedoria, é um livro com perguntas profundas. Mas ele foi deixado a nós. Ele não pode ser um livro que vai ficar ali para a gente nunca ler e nunca desfrutar. Mas o Espírito nos deu um presente, meu irmão. Deus está nos dando um presente aqui, essa estação, ao estudar e crescer e aprofundar-se dentro do livro de Eclesiastes.
Meu Deus! Porque você pode até conquistar aquilo que nós chamamos de bens da vida. Estou botando aqui entre aspas: riqueza, saúde, posses, enfim, posições sociais, honras, prestígio. Mas se a gente viver achando que isso pode produzir a alegria que permanece, você vai viver, meu, como se você estivesse segurando água nas mãos, assim. Sabe quando você pega um punhado de água e você tenta segurar ela na mão? Por mais que você tente segurar ela assim, faça essa experiência. Meu irmão, ela vai escapar. Ela escapa da mão. Não produz. A alegria passa. Ela não produz o desfrutar, o dom de desfrutar. Vocês vão me ouvir muito falar sobre isso daqui até o final do livro de Eclesiastes. O dom de desfrutar a vida, o dom de obter satisfação, porque o reino não é comida nem bebida, mas paz, a alegria no Espírito, é justiça e alegria no Espírito. Essa alegria, meu irmão, é um elemento do reino. Então as coisas por si só não produzem essa alegria, mas elas vêm de Deus. Então é por isso que você trabalha. Se alguém fala assim, mas Salomão falou tanto que é trabalho, que é fadiga, por que eu trabalho? É porque você ainda não leu o Eclesiastes da maneira certa, com a lente certa, com a lente que você vai encontrar o Deus que te dá o trabalho. E aí o último versículo do capítulo diz: porque Deus dá. Diga, Deus dá. Deus dá. Repita, Deus dá. Deus dá. Cara, Ele é generoso. Ju, ele é generoso. Eu amo encontrar. A gente às vezes quer passar direto. Não, desfrute da identidade, da revelação de quem Deus é. Deus dá. Ele dá sabedoria, Ele dá conhecimento e Ele dá alegria ao homem. Mas a qualquer homem? O que está escrito na sua Bíblia? Ao homem que lhe agrada, ao homem que decidiu conhecê-lo, ao homem que tem um relacionamento, porque um relacionamento de agradar é um relacionamento próximo. Imagine que quando nós desfrutamos dessa realidade, é porque Ele habita em nós. Nós estamos salvos, porque senão Ele nem habitaria em nós. Ele se agrada, e aí ao se agradar de todos nós, Ele fala assim: eu dou sabedoria, eu dou conhecimento, eu dou alegria. Por isso, meu irmão, minha oração nessa noite é: eu quero conhecer Jesus. Ah, mas eu já conheço. Não, eu quero conhecê-lo mais. Eu quero conhecer, porque à medida que eu o conheço, eu começo a descobrir o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Porque, meu irmão, a chave de um relacionamento está na intimidade. À medida que você é íntimo de alguém, você sabe o que a pessoa gosta. Você sabe como agradar. Talvez eu não saiba exatamente como agradar a Bianca perfeitamente, mas eu sei de algumas coisas que ela gosta. Eu sei que ela gosta de choquito. Acertei, né? Fica a dica. Se você quer agradar a Bianca, você dá aquele choquinho. Ela vai rir. Mas como que eu sei disso? Relacionamento, intimidade. E aí Deus está dizendo assim: ao homem que me agrada, ao homem que me conhece, ao homem que ama o que eu amo, ao homem que ama os meus caminhos, a esse, Betinho, eu dou sabedoria, a esse eu dou conhecimento, a esse, João, eu dou alegria. Por isso, meu irmão, existe uma alegria do Senhor aqui. Se alegre com a sua vida. Se alegre, irmão. Emerson, se alegre com a sua vida. Pedro, se alegre com a sua vida. Meu irmão, se alegre, porque nós estamos em um relacionamento genuíno com o Senhor. E aí é o temor que nos permite chegar nesse lugar. Porque o pecador,
o Senhor dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, mas tudo isso passa, e a fim de dar àquele que agrada a Deus. E mesmo isso, se o pecador fizer isso, também isto é passageiro e como correr atrás do vento. É no temor do Senhor, diga, temor do Senhor. Isso precisa ser uma suma, tá? Se você quer uma suma para o livro de Eclesiastes, nós já falamos, está lá no final de Eclesiastes. A suma de Eclesiastes é o temor do Senhor. Uma das partes da suma de Eclesiastes. E aí no temor do Senhor, meu irmão, você se aproxima humildemente. E eu quero me aproximar humildemente do Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu sinto tanta graça aqui nessa noite. Eu sinto, sabe, o nosso coração se inclinando para receber sabedoria nessa vida. Eu declaro isso sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Eu declaro o conhecimento de Deus sobre as nossas casas, o conhecimento do plano de Deus, e graciosamente recebam a alegria eterna como primeiros frutos nesta vida. Você volta para casa, meu irmão, desfrute desta noite. Ah, mas e amanhã? Desfrute de hoje, agora. Essa alegria que você está sentindo aqui, meu irmão, é para a eternidade. A vida passa, mas essa alegria que vem de Deus, ela vai permanecer, porque tudo que Deus faz tem peso de eternidade. Em nome do Senhor Jesus, coloca a tua mão sobre o teu coração. Nós declaramos, Pai, nesta noite, o pedido, humildemente, de agradar o teu coração. Por isso nos aproximamos com temor santo. Senhor, eu preciso ser melhor do que fui ontem. Senhor, eu posso ser amanhã melhor do que eu fui hoje. E é isso que eu oro, a tua obra nas nossas vidas, a graça que nos transforma. E assim, meu Pai, nós modelamos os nossos pensamentos. Senhor, nós reconhecemos que se temos alguma coisa, por si só essas coisas não podem nos providenciar a alegria que permanece para sempre, o prazer, o proveito que permanece para sempre. Senhor Jesus, obrigado pela vida que o Senhor nos deu.